Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso programa, onde vocês vão ficar por dentro de todos os temas mais relevantes para a educação e para o universo do trabalho em nosso estado. No nosso programa de hoje, nós temos aquela dica de cinema imperdível no quadro Cine Resistência. O direito é seu, onde vamos tirar suas dúvidas sobre questões jurídicas e uma entrevista especial com Anselmo Menezes, dirigente do SINDASSE, Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe. Ele vai falar sobre a privatização do estado de Sergipe e as lutas encaminhadas para enfrentar esse processo. Não perca essa conversa importante e esclarecedora. O programa TV Sintese está no ar. Você sabia que existe um lugar onde você pode conhecer melhor os seus direitos e saber como proceder em determinadas situações jurídicas? Pois é, esse lugar existe e é aqui, em nosso programa, no nosso quadro O Direito é Seu, que vai começar agora. Se ligue! O direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês sabiam que pedagogos e pedagogas dos municípios de Aroá, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Santa Luzia e Umbaúba, que possuem mais de 15 anos em sala de aula, podem estar perdendo mais de R$5.000 mensais? Pois é. Em todos esses municípios, pedagogos e pedagogas com mais de 15 anos em sala de aula têm direito à redução de sua carga horária. Esta redução pode ser de 3 até 6 aulas semanais, ou seja, pode estar trabalhando até 40 horas mensais a mais do que deveriam trabalhar, e sem direito à redução. Assim, em virtude de serem pedagogos e pedagogas, existe uma dificuldade dos municípios concederem a redução. Porém, isso não quer dizer que vocês não tenham direito, até porque, não havendo direito à redução, os municípios obrigatoriamente devem pagar horas extras por essas horas trabalhadas a mais. Dessa forma, essas horas extras garantem a todos os pedagogos e pedagogas um bom dinheiro mensal, mas que não é pago pelos municípios. Por isso, entre em contato com a subsede do Sintese em Estância para saber quais os documentos são necessários para que possam promover as ações judiciais e garantir que recebam em dinheiro essas horas extras. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Aqui no TV Sintese, nós acreditamos na arte como instrumento de educação, formação e luta. Por isso, toda semana fazemos questão de indicar um filme para você pensar sobre a sociedade, a política, a história e a cultura. Essa semana, a obra em cartaz é Brasil, o filme. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. É um filme distópico que passa em um futuro sombrio, onde o Estado controla tudo e onde um funcionário público sonha em escapar da realidade opressiva. O filme é uma crítica à burocracia, à alienação, à censura e à tirania. Convidamos todos e todas para assistir a esse filme, que é um clássico do cinema e que nos traz reflexões importantes sobre o nosso tempo. Para assistir gratuitamente, vá ao YouTube e coloque o nome Brasil, o filme. Desejamos boa diversão e boa reflexão para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Hoje, em nosso quadro O Fato de Fato, nós vamos entrevistar Anselmo Menezes, dirigente do SINDASSE, Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe. Ele vai abordar o tema da venda de empresas públicas no estado de Sergipe e as ações coletivas para resistir a esse movimento feito pelo governador do estado. Boa tarde, Anselmo, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bem?
Seja bem-vindo ao TV Sintese. Obrigado. Anselmo, vamos começar aí nosso papo com você fazendo uma breve análise de conjuntura sobre as OSs que o governo quer implantar em Sergipe. Mas antes, eu vou explicar uns pontos aqui para o pessoal de casa. As OSs, ou organizações sociais, são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos para administrar serviços de interesse público, como saúde, educação e cultura. O governo de Sergipe quer implantar as OSs no estado com o objetivo, segundo ele, de melhorar a qualidade e eficiência dos serviços públicos, reduzir os custos e ampliar as parcerias com o terceiro setor. Anselmo, como que você avalia essas privatizações que vêm sendo implementadas aqui no nosso estado pelo governo de Fábio Mitidieri? Então, é a política neoliberal, ou digamos até ultra-neoliberal, né, do atual governo de Sergipe, que está rezando nessa cartilha, né, infelizmente, de privatizar, né, não só a saúde pública, né, mas todo o serviço público do Estado, começando, né, pela saúde, como já está notório, né, pela aprovação da Lei 92/98, no dia 6 de outubro, né, que ele sacramentou essa lei, já criando, infelizmente, um programa estadual de organizações sociais. Né? O nome da lei é bem bonito assim, né? Mas que nada menos do que a privatização, né, dos nossos serviços públicos, as empresas, né, que, como diz, sem fins lucrativos, mas que a gente sabe que não é bem assim, gerindo a coisa pública, né? E isso tem sido demonstrado, Brasil afora, que não tem dado certo, né? Um dos traços muito fortes das OSs é a corrupção. Então, assim, né, tá provado em estados que já fizeram isso, essa mácula aí, né, da corrupção, porque alguém sai ganhando com essas OSs, e que não é o povo, não é a população, e nem é o serviço público, e nem muito menos o servidor público, né, do nosso estado. Então, a gente lamenta e a gente vê como um retrocesso, né, essa política do governo atual de Fábio Mitidieri. O nome social aí é só para enganar o povo, porque de social não tem nada. Exatamente, não é social, né? Na verdade não tem nada de social, é algo antissocial, até eu diria, né? Conta pra gente, pro pessoal de casa, quais são as empresas públicas do nosso estado que estão aí em vias de serem privatizadas. Então, a saúde, né, já está com esse processo com as fundações públicas de direito privado, no caso a Fundação Hospitalar de Saúde, né, está já na mira do governo aí, com essa lei que foi aprovada, a 92/98. E a gente podia falar também do nosso sistema de água e esgoto, né, que é a DESO, que desenvolve com maestria, acho que já foi universalizado o acesso à água no estado, né, dados os pequenos problemas, mas a gente pode se orgulhar de ter uma água de um preço acessível para a população, porque se terceirizar, né, a nossa água, a gente pode estar pagando o preço de um combustível pela água, né? Assim, ter um valor tão alto pelo consumo da água que só quem vai conseguir consumir água de qualidade vão ser os ricos. Então, os pobres, as pessoas que ainda estão, né, na linha, abaixo da linha da pobreza, né, eles não vão ter condições de comprar essa água privada, porque vai aumentar muito. E hoje não, hoje ela é universalizada, o saneamento está aos poucos conseguindo aumentar, né, o percentual de saneamento básico, e eles só querem o filé, né? Eles não querem, eles querem realmente ganhar muito dinheiro com isso, não é pouca coisa, eles querem
explorar no sentido da palavra, explorar para ter muitos lucros. Infelizmente, quem vai pagar o preço é o povo. Não só o povo, mas também aí os trabalhadores e trabalhadoras. Então, conta pra gente quais são os riscos e as consequências da privatização para os trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas públicas, caso venham a ser privatizadas. Um primeiro ponto, né, das OS, as organizações sociais, a privatização, a terceirização, é a precarização das relações de trabalho, né? Digamos, é uma escravidão moderna, né? Com salários aviltantes, com condições de trabalho precárias, né? Sem os trabalhadores conseguirem se organizar enquanto classe trabalhadora, né? Então, assim, é o desmonte mesmo do serviço público, é o desmonte das nossas políticas, é a questão do desemprego, da demissão em massa, né? Tanto nas empresas, né, que visam lucro no nosso estado, como a política de saúde, que não visa lucro, mas visa o bem-estar da nossa população, da nossa sociedade. Esses trabalhadores vão estar extremamente precarizados, né, tendo que se submeter a um regime de trabalho análogo à escravidão mesmo, né? Então, só que com esse disfarce de que é tudo muito democrático, que é tudo muito livre, mas na verdade não é o que a gente vai ver, como a gente já vê hoje em alguns locais, alguns espaços aqui no próprio estado, que já tem espaços no município de Aracaju, enfim, que tem a presença das cooperativas, dessas empresas, tal, que não é mais o ente público que está gerindo, que aí você vê a precarização, os baixos salários, né, a falta de... As pessoas não podem se organizar para reivindicar os seus direitos, que elas são demitidas, né, elas sofrem retaliações, sofrem assédio moral. Então, assim, na verdade... A tragédia, na verdade a gente não caminhou, né, a humanidade não avançou para a gente estar vendo voltar, acho que uma relação de trabalho anterior à Revolução Industrial, né, quando se trabalhava em jornadas assim, bem longas, né, as pessoas trabalhavam que não tinha descanso. Então, voltar a esse nível de precarização, de escravidão mesmo, enfim, é a tragédia anunciada mesmo, infelizmente. E nesse processo, a gente não pode comparar com aquele processo lá antes da Constituição, antes de 88, o chamado Trem da Alegria? Claro que sim, né? Um dos exemplos é a seleção das pessoas para essas OS, que é por currículo, né? Por análise de currículo. E a gente sabe o que é isso, né? A diferença de uma análise de currículo para uma prova de um concurso público, né? De prova de títulos, enfim. Que você vai lá conseguir com o seu mérito, que você vai, né, conseguir entrar no serviço público, e não o famoso análise de currículo, que a gente já sabe que é nada mais, nada menos do que os trens da alegria de antes da Constituição de 88, né? E aí até voltando um pouco à questão da época da ditadura militar, né? Que só entrava no serviço público quem eles queriam, né? Porque aqueles que podiam representar alguma ameaça, eles já eliminavam, né, não ingressando essas pessoas não conseguiam ingressar no serviço público. E pós-Constituição, a gente sabe que o concurso ele é algo muito democrático, né? Não vai estar lá, você pode não ter experiência e você entrar no serviço público, quando o currículo só vai dar oportunidades, teoricamente, para quem tenha digamos, um currículo Lattes ou um currículo que seja, que atenda àquela necessidade daquela empresa, que não é o que vai estar em questão. O que vai estar em questão são os apadrinhamentos políticos mesmo. Infelizmente, é isso que muitos governantes querem, que eles possam colocar quem eles queiram e não quem tem mais capacidade de estar ali naqueles espaços. Agora vamos falar
da gente, do povo de Sergipe. Caso aconteçam as privatizações, da forma como está, da forma como está sendo tocado isso aí, como que a população, quais os impactos que a população vai ter em sua vida, sobretudo aquelas pessoas que estão em condições mais vulneráveis e que têm mais carência dos serviços públicos? Então, hoje o nosso serviço público, ele não fecha a porta para nenhum sergipano, né? Ele vai estar sempre recebendo aquela população, atendendo o tempo que for necessário, enfim. Diferentemente se a gente vê nas empresas, no setor privado, que eles chegou o limite deles, eles não recebem mais ninguém, eles não atendem mais ninguém. Diferentemente dos nossos hospitais, o geral aqui, né, na capital, os hospitais regionais, né, e os geridos diretamente o setor público, né, pela administração direta, eles estão sempre atendendo, abrindo a porta e atendendo até, né, às vezes chega a ter superlotação, mas jamais vai dizer, não, volte que aqui você não vai ter atendimento, né? Você pode esperar mais um tempo, né, o tempo ser maior, mas você não vai ter a negativa. E com o serviço privado, a gente sabe que isso vai acontecer, como já acontece em alguns locais aqui na nossa cidade, no nosso estado, que já são geridos por empresas e não diretamente pelo setor público, né? Infelizmente. Muitas vezes dá uma medicação paliativa e manda para casa. Então aquela pessoa, ele não vai investigar a fundo qual é a causa porque ele procurou aquele serviço. Então ele quer muitas vezes se livrar do paciente. Dá um paliativo, vai e tal. E muitas vezes a pessoa vai ter que voltar porque ele não tratou a causa, simplesmente os efeitos, né, daquela queixa daquele cidadão. Então, é isso. Então, o serviço público ainda é a melhor solução, a melhor saída para os nossos problemas de modo geral, né? A população já paga por isso, né? Mas ela consegue ainda ter o mínimo de resposta, diferentemente do viés que a gente vê aí na privatização, nas terceirizações que já estão ocorrendo em alguns setores. Anselmo, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua presença aqui no TV Sintese, um assunto mais que fundamental. As pessoas precisam entender que é uma ameaça real à nossa vida, à nossa saúde, à nossa educação, sobretudo os trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima. Agora eu vou resumir o que foi dito aqui. As organizações sociais, as OSs, representam uma ameaça significativa aos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos, porque elas funcionam como um canal de desvio de recursos públicos, minando a transparência e o controle social. Além disso, elas corroem a autonomia das instituições públicas, favorecendo os interesses das entidades privadas, prejudicando o bem-estar da população. As OSs também desregulam as relações trabalhistas, colocando em risco os direitos e seguranças dos trabalhadores e ameaçam a integridade do nosso serviço público. Por isso, somos contra a implantação das OSs em Sergipe. E se eu fosse você, também seria. Lembre-se, se a gente não cuidar do nosso estado, ele não vai poder cuidar da gente. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda